Olá, boa noite. Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo sobre os ensinamentos da fraternidade Rosa Cruz, antiga. Então, vou começar hoje, vou falar alguns tópicos sobre as iniciações, né? Sobre iniciação. Mas antes, vou falar uma coisa muito importante do livro Deuses Atômicos. Vou começar a introdução com ele. É sobre o átomo nous. No ventrículo esquerdo do coração mora o átomo principal do homem. Ele é o minúsculo modelo com o qual o corpo físico deverá ir se conformando e adaptando em seu infinito progresso. Trata-se de um corpúsculo revoluteante que vive dentro de sua própria aura e é conhecido como mestre construtor. Aquele mestre construtor é aquele do Irã Bif, lá da maçonaria, da tenda maçônica, né? Encarregado pelo rei Salomão de construir a obra em bronze de seu templo, que é o corpo espiritual crístico, o verdadeiro templo de sabedoria. Então é muito profundo isso aí. Falar de iniciação é algo muito profundo, onde você vai tocar no íntimo, né? Você vai entrar em contato direto com o átomo nous, que é o seu eu real, que é a mônada celestial dentro de nós. Então, porque tem a seu encargo tudo que está relacionado com os princípios construtivos do corpo físico. Então, tudo que está relacionado com a construção do corpo, esse é o engenheiro, né, que comanda, né, o nosso organismo. Como um general tem seus exércitos de construtores e engenheiros atômicos que executam suas instruções. Estes últimos são os átomos aspirantes, que procuram o íntimo, como nós também o fazemos. Esse mestre construtor tem seu próprio corpo de inspetores, os quais frequentemente sacrificam o seu próprio desenvolvimento em favor daqueles que estão num grau inferior de progresso. Nossa primeira prática, por conseguinte, deve ter por escopo atrair a atenção do mestre construtor, o átomo nous, mediante o emprego dos átomos aspirantes, que nos harmonizam com sua própria inteligência. Então isso aqui é só uma introdução do livro Deuses Atômicos. Isso é, para mim, na minha opinião, isso é a base de todo o caminho iniciático, de qualquer fraternidade esotérica. Esse, para mim, é o principal, isso que eu acabei de ler aqui, é a base de tudo. É fazer o contato com Deus íntimo, com o átomo crístico no nosso coração, que é o átomo nous. Ok? Agora, eu vou entrar com o ensinamento da fraternidade sobre o que é uma iniciação. Eu até marquei aqui qual que é o significado de uma iniciação. A iniciação todo aspirante deve compreender os mistérios da iniciação antiga para compreender e praticar a consciência, a verdadeira iniciação moderna. Desse livro aqui. Agora eu estou falando desse livro, ok? Então, todos os mistérios antigos eram símbolos de coisas futuras que devem acontecer. Para compreender a verdade, devemos estudar os símbolos antigos, que são o caminho reto para a sabedoria. Os egípcios praticavam a iniciação na Grande Pirâmide. Este monumento maravilhoso não foi nunca a tumba, que eles falam que as pirâmides eram a tumba de faraó, essas coisas todas, como pretendem demonstrar alguns sábios. A Grande Pirâmide é cópia fidelíssima do corpo humano, e podemos dizer simbolicamente que é a tumba do Deus íntimo, que se encontra dentro do homem. Então está tudo dentro de nós. Não tem nada fora, tudo está dentro. Então a pirâmide foi apenas um símbolo, uma representação. O mais importante é buscar a luz no átomo regente no coração. Para que o homem volte à unidade com Deus íntimo, deve buscar sua própria iniciação no seu mundo interno. Assim como nos tempos antigos, né, porque eles faziam isso. O aspirante deveria penetrar no interior da grande pirâmide em busca da grande iniciação. Qual que é o significado da iniciação? Iniciação é um esforço que realiza o homem
para ingressar, para ir dentro de si mesmo, em busca das verdades eternas que nunca foram expostas à luz, ao mundo externo. Iniciação é equivalente à religião de religare, religar-se novamente. É a volta do filho pródigo ao seio do pai. Isso tem falado na Bíblia, eles falam isso direto, só que cada um interpreta do seu jeito, né? Aqui já está dizendo mais para o lado sentido interno, no mundo interior. Então todos nós somos, na verdade, filhos pródigos. Somente não é filho pródigo aquele que alcançou a iniciação. Então, depois de ter errado um longo tempo, o material sofrendo miséria e fome. Isso é um filho pródigo. Então, o iniciado é o ser que reconheceu o seu erro. Ele começa a trabalhar sobre si mesmo e voltou a ingressar ao interior, na casa paterna. Enquanto que o profano fica fora do tempo da sabedoria, longe do real conhecimento da verdade e da virtude, seguindo a satisfação de seus sentidos externos. Isso é busca por prazer, né? Está identificado com o mundo das formas, com Maia, com a ilusão. Ele é o filho pródigo, está perdido. E assim, portanto, esse ingresso, a iniciação, não é e nem pode considerar-se unicamente como material, nem a aceitação de uma determinada associação, porque muita gente acha que é só ingressar numa associação, não é nada disso, senão como ingresso em um novo estado de consciência. É um novo estado de consciência, uma mudança de paradigma, de percepção, saindo do tempo-espaço linear para um tempo linear contínuo para um tempo todo penetrante e volumétrico. Uma maneira de ser interior, da qual a vida exterior é um efeito e consequência. Então, se ele não entender isso, ele vai ficar sob efeito da vida exterior. O renascimento apontado no Evangelho é a transmutação do íntimo, estado do homem, para efetivamente iniciar-se e ingressar numa nova vida que caracteriza o verdadeiro iniciado. E como supõe muitos que podem chamar-se iniciados a partir do momento em que começa a iniciação. Então, nos tempos externos você recebe iniciações externas, simbolicamente falando, representativas, mas tudo externo, né? Tudo exotérico, tudo simbologia, tudo ritual. Mas aqui a iniciação verdadeira é aquela que você vai vivenciar um novo estado de consciência dentro de você. É aquilo que a Joana de Anjos fala, você vai receber um insight fora do tempo e espaço que vem do seu espírito, vem do seu íntimo. Isso já é uma iniciação, que é o seu mundo interno, é a mesma coisa, só muda as palavras, mas é a mesma coisa. A iniciação é o renascimento iniciático, ou seja, a negação dos vícios. Você tem que trabalhar com a sua personalidade, com o seu ego, com as suas vicissitudes, seus erros. É o renascimento, ou seja, a negação dos vícios, erros e ilusões que constituem os metais grosseiros, que na alquimia falava, os metais grosseiros tem que transformar o chumbo em ouro, ou as qualidades inferiores da personalidade para a afirmação da verdade, da virtude, da realidade, que constitui o ouro puro da individualidade. Aqui o Jung fala, você vai se tornar individual, não, vai se tornar, como é que é o nome? Individuação. Você vai passar por um processo de integração, individuação, a mesma coisa, de individualidade. A perfeição do espírito que se expressa em nós através dos nossos ideais elevados, quer dizer, tem que ter muita vontade, tá? Aqui fala sobre o quarto da reflexão, já disse no vídeo anterior. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Um momentinho só, gente. Então, minha gente, retomando aqui, para fechar esse assunto, eu vou terminar aqui, que o trabalho do ensino da Senda Rosa Cruz, ela é o quê? Uma disciplina que ajuda o discípulo em seu processo de crescer até o perfeccionismo. Muitos praticaram esses ensinamentos e todos os que estudaram com ordem e disciplina apresentaram maravilhosos efeitos. Toda corrente mágica há de formar-se primeiro no astral, primeiro plano astral, passando pelos 3 planos respectivos, que é o físico, astral e espiritual. Em cada um destes planos necessita de um mediador. Sempre tem que ter um mediador, por meio de quem podemos nos contatar com os outros. Temos assim a tripla cadeia do invisível
como base para o visível. Para isso, escolhemos os 3 grandes mestres, Hells para o plano físico, Therion para o astral e Viracocha para o espiritual. Túnica branca e estola branca com uma cruz vermelha no centro, cordão branco que se envolve em 5 nós. Na altura da cabeça, círculo para abrir o plano astral. Na altura dos ombros, círculo para abrir o plano mental. Círculo para abrir o plano físico, braço esticado. Assim, na lã do chão, e as voltas são da direita para a esquerda. É isso aqui, ó. Nossa, tá difícil. Esse desenho aí, tá vendo? Então, eu vou fechar aqui agora com os trechos selecionados para o aspirante Rosa Cruz. Procura cada dia despertar, enviar uma bênção mental a toda criatura. Faça isso com o seu coração, tá? Pureza de coração, com vontade, com amor. Identifique-se frente ao sol. E, se é possível, com o gozo de viver. Um agradecimento, a gratidão. Que cada dia seja para ti uma ressurreição, como uma pequena vida nova. Aspira toda a glória e a ternura deste dom que te foi dado. Silencie-se e depois medite. Olha que interessante isso aqui. Faça um vazio em tua mente durante alguns minutos. Esse fazer um vazio em sua mente em alguns minutos é ficar em silêncio, sentar em silêncio, meditação. É a observação dos pensamentos, observar o espaço vazio. Receberás então inspirações que ignoravas, que serão o teu seguro guia na senda da vida. Teu Deus falará através de ti, como Daimon a Sócrates. Sócrates, ele ouvia uma voz falando constantemente com ele. Falava que era o demônio dele, mas era o próprio ser, né? O anjo protetor dele. Depois beba um copo de água pura, pratique cerca de 10 minutos de ginástica. Tem a ginástica sueca que eles falam lá, e termine com algumas tantas respirações profundas acompanhadas de concentração de todos os músculos do corpo. Ao expirar, lança-os. É o melhor sistema para fortalecer os nervos e vitalizar o organismo. A seguir, banhe-se e esfregue de forma energética. Então, minha gente, isso que foi falado aqui, vocês podem encontrar nesse livro aqui também, do Dr. Jorge Adu, muitas coisas relacionadas com a iniciação, e relacionadas com exercícios respiratórios, relacionadas com mantras. Inclusive ele tem aqui alguma coisa sobre o mantras. Deixa eu ver aqui se dá para falar alguma coisinha. Peraí. Tá falando de mantra aqui, retomando. É só para a gente ter uma ideia. O mantra, ele é ponte de união entre o ego interior e a respiração. Então você tem que puxar aquela respiração, o ego interior é seu espírito, seu eu real. Não se esqueça disso, pois é muito importante. Sem o uso do mantra, a respiração apenas produz efeitos físicos. O mantra é usado primeiro pronunciando-o pronunciando 10 vezes com toda a voz e depois 7 vezes calado e devagar. Busque sempre sua tonalidade própria. E por último, 3 vezes só mentalmente ou apenas perceptível. O mantra sempre deve ser ritmo, quer dizer, musical. Então isso aqui é só para a gente ter uma noção do trabalho do mantra. Tem trabalho também ritualísticos na fraternidade, na igreja. E a meditação do silêncio e a meditação do vazio, ouvir a voz interior, para que você consiga aí fazer a viagem interna, né? Nos seus mundos internos, igual o meu amigo que me instruiu, ele fez muitas viagens internas e contou as suas iniciações. Então ele chegou até a escrever os livros 1 ou 2 vezes, mas eu acho que ele arrependeu e achou que não ia ter valor nenhum. Ele queimou os livros, o livro de iniciático dele, que ele me contava as aventuras dele, a história dele, a vida dele, a beleza interior, também os tropeços internos, os problemas kármicos, enfim. Isso é o que nós vamos deparar numa iniciação. A muitos lhe será dado, mas muitos lhe será cobrado. Fique com Deus, muita luz, muita paz. Boa noite.